Áudio 3, página 36, dando continuidade aqui ao primeiro capítulo. Talvez, de fato, nunca estejamos preparados para o novo. Precisamos sempre nos ajustar. E todo ajuste radical gera uma crise de autoestima. Estamos sendo testados, precisamos nos provar. É preciso ter muita autoconfiança para enfrentar mudanças drásticas sem medo. Eric Hofer. Atualmente, poucas atribuições são claras por muito tempo. Desde o que fazer no escritório, em casa ou no avião, no carro ou no café, até o que fazer no fim de semana, na segunda-feira de manhã, ao acordar às 3 da madrugada e durante um tempo livre. E ainda nos perguntamos que conhecimentos são relevantes para realizar bem tudo isso. Recebemos grande quantidade de informações, gerando volumes igualmente vultosos de ideias e acordos com os outros ou com nós mesmos. E, na verdade, não estamos preparados para lidar com isso. Nada é realmente novo neste mundo de alta tecnologia, globalmente conectado, exceto a frequência das inovações. Quando o ritmo das mudanças era muito mais lento, assim que as pessoas superavam o inevitável desconforto do novo, entravam no piloto automático e aproveitavam a tranquilidade do voo de cruzeiro. A maioria de nós agora vive num mundo em que não nos permite mais esse tipo de luxo. Muita coisa está mudando enquanto você lê esse livro. E se nesse meio tempo você se distraiu pensando em outras coisas que estão acontecendo na sua vida ou cedeu à tentação de checar um e-mail, não há dúvida que está sofrendo da síndrome de pegar o bonde andando. Ou seja, o medo de se desconectar por um instante mínimo e ficar de fora de algo que está acontecendo no mundo. Modelos e hábitos antigos não são suficientes. Nem a educação tradicional, nem os padrões de gestão de tempo, nem as inúmeras ferramentas de organizações digitais e física nos oferecem meios viáveis de atender às novas demandas. Se você já tentou usar qualquer um desses processos ou instrumentos, talvez tenha percebido como que são incompatíveis com a velocidade, a complexidade e as prioridades inerentes ao que você está fazendo. A capacidade de se manter focado, relaxado e no controle nessa inventiva, mas turbulenta época exige de nós novas maneiras de pensar e de trabalhar. Precisamos de novos métodos, tecnologias e hábitos para dar conta de tudo. A abordagem tradicional acerca de gestão do tempo e da organização pessoal foi muito útil em sua época. Fornecia pontos de referência que serviam à força de trabalho que estava saindo da linha de montagem industrial e entrando num novo tipo de atividade que permitiria escolher o que fazer e quando. A partir do momento que o próprio tempo se tornou um fator importante, os calendários se transformaram numa ferramenta de trabalho. Nos anos de 1980, muitos profissionais consideraram a agenda de bolso a essência da organização. E ainda hoje, há muitas pessoas que consideram os calendários dos celulares e as caixas de entrada de e-mail os principais meios de manter tudo sob controle. Junto com a liberdade de como usar o tempo, surgiu também a necessidade de fazer escolhas. A lista de tarefas diárias com os códigos de prioridade ABC era uma técnica fundamental para ajudar as pessoas a fazer escolhas. Quando você tem liberdade de decidir o que fazer, tem também responsabilidades de escolher bem, levando em conta suas prioridades. O que provavelmente você já descobriu, pelo menos até certo ponto, é que, embora relevante, um calendário gerencia apenas uma pequena parcela do que você precisa saber para dar conta de tudo. E as listas de tarefa, assim como os códigos de prioridade, revelaram insuficientes para lidar com o volume e variedade da natureza das atribuições de uma pessoa. A vida e o trabalho hoje envolve centenas de e-mails e mensagens de texto por dia e não há como ignorar uma única solicitação, queixa, pedido ou comunicado, seja da empresa ou da família. Poucas são as pessoas ou devem
poucas são as pessoas que podem ou devem codificar tudo com base em suas prioridades ou manter uma lista pré-determinada de afazeres que não se desfaça diante do primeiro telefonema, mensagem ou interrupção do chefe ou cônjuge. Os ventos e as ondas estão sempre a favor dos navegadores mais competentes. Edivar Gibson. Perspectiva ampla versus detalhes práticos. Uma enorme quantidade de livros de negócios, modelos, seminários e gurus enalteceu a busca do contexto mais amplo como solução para lidar com o mundo complexo. De acordo com essa proposta, conhecer as metas mais importantes confere ordem, significado e rumo ao trabalho. Na prática, porém, o bem-intencionado exercício de ponderar as metas não costuma alcançar os resultados desejados. Testemunhei o fracasso de muitos desses esforços por uma ou mais das seguintes razões. O excesso de distrações do dia a dia não permite que mantenhamos um nível elevado de foco. Sistemas de organização pessoal ineficazes criam uma grande resistência subconsciente a assumir projetos e objetivos maiores, e isso, por sua vez, gera mais estresse e distração. Elucidar níveis e valores mais elevados aumenta o nosso grau de exigência e nos faz perceber muitas outras coisas que precisam ser mudadas. Já reagimos de forma negativa à esmagadora quantidade de coisas que temos a fazer, e o que gerou grande parte das tarefas em nossas listas, nossos valores. O foco nos resultados e nos valores é, sem dúvida, um exercício de extrema relevância. Ele oferece critérios para você tomar decisões importantes sobre o que deve parar de fazer, assim como o que merece mais atenção em meio aos excessos de opções. Mas isso não quer dizer que haja menos coisas para se fazer ou menos desafios para se engajar no trabalho. Muito pelo contrário, a aposta só aumenta e você deve jogar dia a dia. Para o profissional de recursos humanos, por exemplo, decidir a melhorar a qualidade das condições de trabalho dos funcionários a fim de atrair e manter grandes talentos não torna as coisas mais simples. Também não haverá menos tarefas a fazer para uma mãe que reconhece a importância de proporcionar boas experiências à filha adolescente nas poucas férias que lhe restam juntas antes que a menina saia de casa para estudar ou trabalhar. Melhorar a qualidade dos nossos pensamentos e compromissos não diminui a quantidade de coisas importantes a serem gerenciadas. O caos não é o problema. O que importa é quanto tempo se leva para encontrar a coerência. Frase de Doc Chile e Bruce Sear. Falta uma peça em nossa cultura de trabalho. Um sistema coerente de comportamentos e ferramentas que funcione no trabalho real. Ele deve incorporar o contexto mais amplo e os pequenos detalhes em aberto. Esse sistema também deve gerenciar múltiplas camadas de prioridade e manter o controle sobre centenas de informações recebidas todos os dias. Além disso, precisa poupar muito mais tempo e esforço do que exige para se manter em funcionamento. Deve tornar mais fácil concluir projetos, fazer acontecer. A promessa. A posição de prontidão das artes marciais. Reflita por um momento como seria se tudo que você fizesse estivesse totalmente sob controle, em todos os níveis o tempo todo. E se sua mente estivesse limpa, livre de qualquer preocupação, sem nada que afetasse a sua produtividade. E se você conseguisse dedicar 100% de atenção ao que está fazendo, por escolha própria, sem distrações. Isso é possível. Existe um jeito de exercer controle total, manter-se relaxado e fazer o que é realmente importante com o mínimo de esforço, tanto na vida quanto no trabalho. Mesmo no mundo complexo em que você está envolvido, você pode experimentar o que praticantes de artes marciais chamam de mente como água e o que os atletas de alta performance se referem como estado de fluxo. Na verdade, é bem provável que você já tenha passado por essa experiência algumas vezes. A vida é negada pela falta de atenção, pelo ato de limpar uma janela ou de escrever uma obra-prima. Nadia Boulanger.
O estado de fluxo é uma forma de trabalhar, de fazer e de ser em que a mente fica completamente desobstruída e as ideias construtivas acontecem. É um estado em que todos podem atingir, cada vez mais necessário para lidar de modo eficaz com a complexidade de vida neste século. Isso vem se tornando um pré-requisito indispensável para qualquer pessoa que queira manter o equilíbrio e a produtividade no trabalho e na vida. Em Mudwater Water, o famoso remador Greg Lambert escreveu: os remadores têm uma palavra específica para esse estado: balanço. Lembre-se da alegria que sente ao brincar no balanço do quintal, a facilidade do movimento cíclico, o impulso produzido por ele. O balanço nos leva, não precisamos fazer força. Esticamos e dobramos as pernas para ampliar o arco, mas é a gravidade que faz a maior parte do trabalho. Nós somos balançados mais do que balançamos. Da mesma forma, o barco leva você. O casco quer avançar rapidamente a velocidade sílaba em suas linhas e forma. Nosso trabalho é apenas estudar o casco, deixar de criar resistência com a nossa luta para ir mais rápido. O excesso de esforço sabota a velocidade do barco. A persistência se torna obsessiva e a obsessão é autodestrutiva. Os alpinistas sociais anseiam ser aristocratas, mas seus esforços provam que não são. Os aristocratas não se esforçam, pois já estão lá. O balanço é o estado de chegada. A mente como água. Os karatecas usam uma imagem para definir a posição de perfeita prontidão da mente como água. Imagine-se atirando uma pedra num lago plácido. Como a água reage? De maneira totalmente apropriada à força e à massa do objeto, em seguida retorna à calma. Ela não reage mais nem menos do que o necessário. A água é o que é e faz o que faz. Pode oprimir, mas não se oprime. Pode ser plácida, mas não se impacienta. Pode ser obrigada a mudar seu curso, mas não se frustra, entendeu? Sua habilidade de gerar potência é diretamente proporcional à sua habilidade de relaxar. A potência do golpe de karatê vem da velocidade, não da força. Resulta do impacto no fim do movimento. E é por isso que pessoas franzinas conseguem quebrar tábuas e tijolos com as próprias mãos. Não precisam de calos nem de força bruta, apenas da capacidade de gerar impulso concentrado com velocidade. Mas o músculo tenso é lento. Por isso, o treinamento em artes marciais ensina e exige equilíbrio e relaxamento da mesma forma de todo o resto. O segredo é limpar a mente e mantê-la aberta e capaz de reagir. Qualquer coisa que leve a reagir de modo exagerado ou com menos ímpeto do que deveria pode controlá-lo, e geralmente o faz. Responder de maneira inadequada a seus e-mails, às próprias ideias sobre o que precisa fazer, aos filhos ou ao chefe, o levará a resultados menos eficazes do que você gostaria. A maioria das pessoas dá às coisas mais ou menos atenção do que elas merecem, simplesmente porque não tem a mente como água.